Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Rony Monteiro, eu sou coordenador de língua inglesa da Secretaria de Educação da cidade de Paudalho. Eu estou muito feliz de poder conversar com você que é professor de inglês nesse ano de 2020, um ano interrompido por essa pandemia, mas que não vou dizer a males que vem para bem, mas assim, é uma oportunidade de a gente parar e poder oxidar, de poder fechar essa casinha e rever alguns conceitos nossos ou aprender os novos que estão chegando, tá certo? Então, a gerência de ensino, de desenvolvimento e educação da cidade, com a pasta de linguagens e códigos, da qual eu faço parte, também coordeno a pasta de língua inglesa, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa formação de língua inglesa de hoje, onde nós abordaremos o currículo de Pernambuco e as competências específicas do inglês. No currículo de Pernambuco nós temos habilidades, nós temos competências específicas e nós temos competências gerais. Um migra para o outro, mas nós hoje vamos nos focar nas competências específicas de língua inglesa, certo? Então veja, para a gente iniciar é o seguinte: o que é a BNCC? A BNCC é uma lei. É um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva, um pouquinho em cada ano, chegando bem adiante, e por várias áreas de conhecimento. É uma referência nacional, é obrigatória para a formação dos currículos e também, somado a isso, os propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral, para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC agora vem, revoluciona e a gente precisa inserir nada mais sem a BNCC, gente. Tudo agora com ela. Então, todo o jogo que a gente deve fazer, toda a nossa leitura, todo o nosso planejamento tem que ter inserido o BNCC, porque ele é lei, tá bom? E aí, cada estado com o seu currículo, e a gente fala um pouquinho disso já já. A definição das competências gerais da BNCC. Acompanhe comigo. A BNCC ela define 10 competências gerais, assume que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando mais humana, tornando mais justa, voltada para a preservação da natureza. Ou seja, a BNCC é só virtude, é só coisa boa, tá certo? E aí o currículo de Pernambuco é o seguinte: são os parâmetros curriculares de Pernambuco mais a BNCC, tá certo? Então, agora é um documento, né, que se apresenta como um elemento que integra uma dimensão maior humana aos requisitos necessários para a vida em sociedade, busca ofertar formação integral, né, busca compreender diferentes dimensões da vida do ser social e tem como perspectiva estar atrelado a práticas sociais, ou seja, a BNCC, tudo que foi feito é para que o nosso aluno seja protagonista. Tudo que foi pensado é para ressignificar seus próprios saberes, a partir de diálogos, a partir da construção, garantir igualdade para todo mundo e conhecimento no espaço escolar. Então, o BNCC é a oitava maravilha mesmo, tá bom? Dessa forma se faz necessário para o nosso professor que tem o currículo de Pernambuco agora, que ele entenda um pouco mais sobre as práticas pedagógicas, sobre como promover o desenvolvimento integral desses alunos, a preparação para a vida, trabalho, cidadania, tudo é progressivo, tudo é protagonismo no nosso aluno, tá certo? Então, o que a gente vem fazer é brigar por uma sociedade mais igualitária, mais ética, mais democrática, responsável e etc. Então, as competências gerais são 10 e lá a gente vai até mostrar para vocês aqui nesse slide quais são essas 10, mas aí se tem disponível lá no currículo de Pernambuco, já tem um documento aí em PDF, é só baixar e ter ação, a gente vai passar por ele só bem por cima mesmo. Então a gente tem a competência 1, referente a conhecimento, a 2, a pensamento científico, crítico e criativo, 3, um repertório cultural, 4, a comunicação, 5, cultura digital, 6, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e colaboração e, por último, a competência 10 fala de responsabilidade e cidadania, tá bom? Mas aí, para os meus professores de inglês agora, por que ensinar inglês na escola?
Por que aprender inglês na escola? Quais são as contribuições do componente curricular? O que é a língua inglesa? O que é a língua inglesa para a formação dos nossos alunos? O seu aluno pergunta isso, professor. Por que você tem que aprender na escola? Por que você tem que ensinar na escola? Por que a gente ensina inglês na escola? Então fica aí. No meio de todas essas matérias, no meio de tudo isso, por que inglês? E a gente precisa ter resposta para isso, defender a nossa matéria. Em primeiro lugar, quando a gente fala de inglês, a gente precisa trabalhar com a aprendizagem significativa. O que eu ensino de inglês precisa ter significado para o meu aluno. Senão não rola, senão ele não vai querer. Já viu o aluno dizendo assim, inglês para quê se eu nunca vou viajar? Não tem significado para ele. É função sua, professor, é função minha, professor, tornar saboroso o diálogo que o meu aluno tem com a língua inglesa. Isso significa que tudo tem que ser relacionado à vida dele, tudo tem que fazer sentido para ele, significativo. A aprendizagem a gente entende agora que é um binômio, né? Esse processo de transformação do ensino-aprendizagem, as engrenagens, ensino e aprendizagem é uma palavra só, não é mais um fenômeno apartado, tá bom? Então isso vai remeter à minha coordenação nas ações do linguajar de língua inglesa, o que eu faço, a minha engrenagem, a minha direção da aula de língua inglesa precisa passar pelo ensino-aprendizagem, sim. Eu preciso sentar e promover o que é que eu quero, como eu vou alcançar o meu aluno com o material que eu tenho, certo? Então, consonante Bergman, a motivação na aprendizagem de língua inglesa designa as razões que estimulam o desejo de aprender. Para deixar o meu aluno motivado, eu preciso saber que o que eu vou ensinar para ele tem que fazer sentido e eu preciso ver com o ensino-aprendizagem a melhor forma de eu repassar isso para o meu aluno, tá certo? Então vamos aqui. A British Council, que é um elemento fundamental para a gente que trabalha com inglês, traz um aspecto relevante, porque mostra dados de um infográfico, né? Gráfico com informação para os nossos alunos. Então, a função do inglês para o nosso aluno, na visão de um professor, 28% é tornar o aluno cidadão do mundo, 27% é ampliar a possibilidade dele no mercado de trabalho, 20% é melhorar o currículo dele, ou melhor, é ampliar a sua cultura geral, 8% é melhorar o currículo dele e de 5% em 5% a gente tem ajudar a melhorar o seu desempenho na escola, facilitar a sua interação com os conteúdos da internet, ampliar a sua interação com pessoas de outros países e tudo isso lá. Então, em porcentagem, na nossa visão do professor, é assim que funciona. Na nossa visão, segundo a ótica do currículo de Pernambuco, tá bom? Para que possamos e para que e por que ensinamos a língua inglesa, está aí nesse infográfico. Quais são os recursos que nós, professores de inglês, mais usamos para motivar os nossos alunos? Música em 50%, porque o aluno gosta de música, não tem para onde. Acesso à internet, deveríamos mostrar mais, 41%, mas a gente ainda não está pronto, porque o assunto escola digital está chegando agora, de maneira mais efetiva. Antes, era algo que era falado e apenas, mas agora a gente está fazendo de fato, da maneira que é, e a gente está vendo agora que ainda tem muito mais a caminhar, tá bom? E o projetor de slides, como esse que eu estou usando aqui agora. Se você, professor, não sabe mexer com o PowerPoint, você tem internet, você baixa do Google. Tem várias coisas bacanas, interessantes. Agora mesmo nós temos 2 sites que para mim são referências, que é o site Nova Escola e o Escola Digital. Tá ali tudo na mão, né? Pra gente baixa e aplica, altera ali da sua realidade e faz. É interessantíssimo. SlideShare, tem muita coisa no Google que a gente pode usar. Hoje dá aula sem PowerPoint. Quem quer trabalhar sem PowerPoint é um direito seu, mas que dizer que você não tem acesso a isso, você não vai poder mais falar. E quais são os recursos que mais ajudam o professor? Esses são os que mais motivam os alunos, mas os que mais ajudam o professor é o projetor de slides, é o acesso à internet e também a música, com porcentagens diferentes das que motivam o aluno, tá bom? Então, uma mudança que a BNCC trouxe para a gente foi o seguinte: inglês como língua franca. O que significa inglês como língua franca? É que hoje, a quantidade de pessoas que falam inglês
é muito maior do que os nativos. Traduzindo, tem mais gente no Brasil e na China, em outros países da Europa, falando inglês, que o próprio Estados Unidos e a Inglaterra. Ou seja, dessa forma nós temos ingleses, não só inglês. Não dá mais para poder estar na discussão boba. Se eu chamo isso de bottle, ou melhor, de bottle, e o americano chama de bottle, e o britânico chama de bottle. Não está mais nesse âmbito, porque agora a gente está muito além. Então, a referência de inglês que a gente tem, o mais polido, é o inglês de Vó Betinha, né, da Rainha Elizabeth. Mas um jogador de basquete também fala inglês, e quando eu tive a oportunidade, bem no comecinho da minha carreira como professor, de falar com um jogador de basquete, eu quase endoidava, porque além do inglês dele ser muito rápido, ele ainda estava com chiclete na boca, ele falava assim e eu não conseguia, estava quase enlouquecendo. Uma dica para quem tem afluência pouca no inglês é conversar primeiro com os idosos, né? O pessoal já não procura muito eles e eles têm paciência e tempo para poder falar com você. Então o inglês de Vó Betinha também é o inglês de Kobe Bryant e também é o inglês de Joel Santana. Por que não? Tá aí, uma frasinha em inglês: control the match by a keep praying the left, the right, the middle. Bem, ele virou piada nacional, mas poucos sabem que lá nos países africanos existe um estilo de inglês chamado Creole, que é o crioulo. E no crioulo, inclusive Bob Marley cantava no crioulo. Por quê? Porque é o inglês informal. É o inglês até da escola deles lá, né? Então o que acontece? A BNCC vem dizer que inglês agora é língua franca. Se você, quando olha para uma porta, você diz porta, 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 pocha, tudo isso você sabe o que é. Então, não interfere mais a maneira que você fale, desde que você saiba que todas essas palavras significam um objeto só. Tá bom? Então, existem várias formas de falar inglês. E se contempla Joel Santana usando o crioulo lá na África do Sul, nessa Copa de 2010, também contempla Falcão. Por que não? Quando Falcão canta You don't know understand, who is love, who is like, you just know get it mistake. A gente fala mistake. And so daddy I go away. É dessa maneira. É um inglês matuto, mas não deixa de ser inglês. É um inglês simples, mas não deixa de ser inglês, porque agora é língua franca, tá bom? Não justifica falar errado, não é isso. Mas é que agora engloba outros esforçados para falar inglês. A gente falar desse jeito que Falcão e Joel Santana falam, a não falar, é melhor falar assim, né? Até que vá ficando mais acostumado, mais polido, ou seja, de fato, a sua forma de falar, né? A gente aqui em Pernambuco que fala porta, nunca vai falar porta, como o pessoal fala em outros estados do Brasil. E para eles não faz sentido falar porta, e para a gente não faz sentido falar porta. Não sentido algum. E cada um com o seu, e de toda forma a gente sabe que objeto é. Então, uma mudança que aconteceu aqui foi o seguinte também. A BNCC traz para a gente novos eixos estruturantes. Nós tínhamos Listen, Speak, Read e Write, com a Primary ou Essential Skills, que são as habilidades primárias, né? Ouvir, falar, ler e escrever. E agora a BNCC traz 5 novos eixos. Ô Rony, e os 4 eixos antigos só fez ganhar mais um? Não, eles estão diluídos dentro desses 5 novos eixos. A gente vai ver agora, tá bom? Então, em habilidades específicas, nós temos assim, as novas unidades temáticas. Agora nós temos oralidade, nós temos leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural, tá bom? Então vamos lá. A oralidade, nós temos a fala, né? O ouvir, vai tudo aqui em oralidade. A leitura, obviamente, a escrita, e nós temos agora conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Calma lá que a gente vai chegar nisso daí. Isso daqui, quando você pegar um livro agora, você vai se deparar com essas siglas. EF, 0 alguma coisa,
a sua matéria e o outro número abaixo. Cada um desses, inclusive os novos livros que já estão embasados na BNCC, eles têm essas nomenclaturas, essas coisas que ficam bem na página assim, na atividade. Quesito 1 ou então assunto 1, ele bota ali para você entender. Vamos destrinchar para que você, professor, possa se familiarizar mais com esses novos códigos. EF, ensino fundamental. 09 são os anos, tá bom? Então a gente que tem inglês de ensino público de anos finais apenas, de 6º ao 9º ano. Seria ou 09 por ser 9º ano ou 06 no mínimo, né? Componente curricular, ele coloca a sigla da disciplina, nesse caso a R de artes, para inglês, LI de língua inglesa, tá bom? E depois o número da habilidade sequencial. Por exemplo, se for 6º ano, que vai estar ali o 09, vai estar 06, nós temos 27 habilidades. Para o 7º ano, temos mais de 20, mas pouco menos de 27 habilidades e por aí em diante, tá certo assim? Então, o que acontece agora? Cada uma dessas habilidades, a gente vai aprender a recuperar as ideias principais, ou melhor, quando a gente encontrar essa sigla, EF35, essa daqui, por exemplo, EF35 LP19, significa que é a habilidade 19 de língua portuguesa. O que é que diz a habilidade 19? Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta, de exposições e palestras. Veja bem, quando a gente pega uma habilidade, a primeira coisa que a gente vê, porque as habilidades vão vir no infinitivo, a primeira coisa que a gente vai ver é o verbo. Por quê? Porque o verbo é o meu processo cognitivo da habilidade. Então eu preciso olhar para ele como a ordem que ele vai me trazer. Recuperar. Recuperar o quê? Quem recupera, recupera alguma coisa, ou seja, depois do meu verbo que traz o processo cognitivo, eu vou encontrar o complemento, o objeto do conhecimento. Aqui, nesta habilidade, são as ideias principais, tá certo? E o que vier depois são o contexto da frase, o contexto da própria habilidade. Então, em oralidade agora, nós temos o seguinte: a compreensão, que é o listen, e a produção oral, que é a fala. Isso pode ser feito com ou sem o contato face a face. Gente, isso é fantástico. O que a BNCC está dizendo? Eu não preciso mais estar no ambiente de sala de aula para trabalhar a oralidade. Porque eu estou trabalhando a oralidade com vocês, aqui virtualmente, pelo Zoom, por uma chamada de WhatsApp, seja lá por onde você quiser fazer, por um áudio, né? Então, viabiliza a tecnologia dentro da sala de aula. Isso é fantástico. Não precisamos mais necessariamente estar dentro da sala de aula, tá bom? O que mais? A leitura e a escrita. Aí tem o seguinte: a base pede que essas duas habilidades sejam feitas na prática pelo aluno. Não é mais opcional, ou você não pode mais deixar de fazer. Você precisa fazer com que o seu aluno leia. Você precisa fazer com que ele entenda um texto, que ele escreva um texto e tenha sentido. Mas, Rony, você sabe que isso a um aluno de 6º ano é quase impossível. Sei. E é por isso que a gente tem que inserir a base. Porque a gente vai ver habilidades que vão construindo. O que é habilidade, pessoal? Habilidade é um conjunto de fatores que vão me tornar competente. Veja, não está na hora de explicar isso aqui não, mas eu já vou dar uma antecipada. Nós temos habilidades migrando para competências específicas que migram para competências gerais. Então eu preciso fazer o meu aluno identificar a realidade que ele tem, o problema que ele tem e aprender a solucionar. Tá certo? No caso de alguém que está com sede, uma habilidade vai ser procurar água, a outra é encontrar água, a outra é pegar água e a outra é levar água à boca. Tudo isso são habilidades. Quando eu trabalho com o meu aluno nesse conjunto de habilidades, eu torno ele competente. Para quê? Para beber água e matar a sede. Se eu estou falando de um cara que é jogador de futebol, será que jogar futebol hoje é só botar a bola nas pernas do outro e fazer gol? Ou tem treino, ou tem corrida, ou tem musculação? O nadador trabalha 6% de gordura no corpo. Os caras têm que fazer dieta, têm que fazer musculação, força nos braços, trabalhar a respiração, tudo isso.
Então, o meu conjunto de habilidades me torna competente. É claro que eu não vou pegar o meu aluno, e se um dia fiz isso, e você também fez, não posso mais fazer, nunca deveria ter feito, pego o meu aluno, olá pessoal, aula de inglês hoje. Tá aqui um texto para vocês da página 12, cada um pega o seu dicionário, traduz o texto, eu estou aqui no birô, qualquer coisa a gente conversa, tá bom? Toca a aula, o aluno não saiu do enunciado do texto ainda, e a culpa disso não é dele, é sua. Você pegou uma pedra, botou dentro de uma mala num dia de chuva e disse a ele, carrega, e a mala sem alça mais. Né? Então a gente quebrou as pernas desse aluno. Quem sabe um dia fizeram isso com a gente. Mas hoje a BNCC, ela vem trazendo para a gente, o currículo de Pernambuco, soluções para que a gente possa trabalhar. Multiletramento, nova tecnologia, permitem ver a leitura e a escrita de diferentes maneiras. Exemplo, a leitura hoje, ou melhor, não hoje, né? Há um tempo, ela pode ser leitura de uma imagem, ou seja, leitura não verbal, escrever o inglês da internet, a gente pode trabalhar abreviações, a gente pode inserir os emojis, tá aqui, ó, vai conversar com um cara lá que fala inglês, aí o cara escreve assim, BRB, be right back, significa vou ali e volto já, é uma gíria. Mas o teu aluno de inglês, se for conversar com um estrangeiro, ele vai estar exposto a isso. Por que você não pode um dia parar a sua aula e explicar um pouco disso daí? Por que você não pode hoje fazer uma aula com os emojis? Por quê? Tem emoji em todo lugar. Você, como professor, envia emoji o tempo todo. O teu aluno também. É uma deixa para você fazer uma aula bacana. Inclusive, eu tenho uma aula sobre emojis. Não é problema, tá bom? Conceitos linguísticos agora. Aplicados ao fale, a gente tinha esse acróstico, né? Fale, F de fala, A de audição, L de leitura e E de escrita. Fale. Nós temos o conhecimento linguístico do vocabulário da língua. Né? Conhecimentos linguísticos é o que a gente já tinha, né? Read, listen, write e speak. Os 4. Né? Então, isso de conhecimentos linguísticos é aumentar o vocabulário do nosso aluno. Por quê? Porque quando o meu aluno olha para hot dog, na mente dele vem cachorro quente. Mas quando ele chega numa barraca, ele não pede give me a hot dog. Ele não fala desse jeito. Nem me dá um hot dog. Mas até mesmo nas lanchonetes, não escreve o nome cachorro quente, mas bota hot dog, que é chique. Então, quando o meu aluno vê hot dog, ele já lembra de cachorro quente. Isso precisa ser tão automático quanto água. Quando ele vê água, ele vê a palavra water, ele precisa ver água na frente dele. Quando ele vê a palavra wood, ele precisa ver madeira. Quando ele vê a palavra rice, ele precisa ver arroz. Então, o conhecimento linguístico é aumentar o vocabulário para tornar ele mais competente, mais adequado, tornar esse aluno mais adepto, né? Mais exposto à língua inglesa. E dimensão intercultural é falar inglês mesmo, cara. É compreender diferentes hábitos, diferentes culturas, diferentes costumes, tendo em mente que o inglês não é mais uma língua estrangeira e agora uma língua global. Então, a Escócia fala inglês de um jeito, o Canadá fala inglês de outro jeito, Nova Zelândia de outro jeito, Inglaterra de outro jeito. Então, tem pelo menos aí uns 10 sotaques de inglês espalhados pelo mundo, no mínimo, né? Então, as considerações sobre a base. A base pede que o ensino do inglês seja feito de maneira consciente e crítica. É multiletramento mesmo, tá? Se a gente precisa ainda, de fato, trabalhar o inglês de forma visual, corporal, auditiva, audiovisual, tudo isso, não em todas as aulas, mas faz uma aula de cada e a gente consegue chegar onde a gente precisa chegar. Prática comunicativa. A base pede que a gente trabalhe, precisa ser o uso real da língua. Não dá para passar uma aula inteira falando português para o aluno. Fala uma frase em português, outra em inglês, depois traduz, depois tenta fazer ele entender, vai trabalhando na cognição desse aluno, precisa fazer sentido na vida dele, exposição a um vídeo, exposição a uma foto, a um texto que faça sentido para esse aluno. Somente assim um dia a gente vai chegar
ao ensino híbrido que a gente tanto deseja. Então, nessa perspectiva, a BNCC ela propõe, enquanto documento normativo, mudanças no como e no para que nós construímos as aprendizagens e que sejam essenciais às crianças, aos jovens e aos adultos da educação básica. E é nessa lógica que a gente compreende a escola como um espaço de aprendizagem. Mas meu aluno também precisa compreender assim, não somente como um fardo, né? E também favorecer esquemas, ações, interações, coisas atraentes, gostosas, para que esse aluno possa entender esse contexto social, como disse Perrineau em 99, tá certo? Então, dessa forma, educar por competência configura o repensar, o reorganizar dos conteúdos, de maneira tal que tenha sentido e significado para os nossos alunos. Veja, se você é um professor, eu sou professor há 12 anos, se você tem ali no seu pendrive, 8 GB de aulas prontas, chegou a BNCC, meu amigo, você tem 8 GB de aula 70% pronta. Porque a BNCC vem trazendo um conjunto de informações, de requisitos que você agora precisa abordar. O contexto cultural do seu aluno, onde é que ele está inserido, né, a realidade dele, o conhecimento prévio que ele tem. Você inicia uma aula, procura saber o conhecimento prévio do seu aluno e já insere ali nessa aula e já prepara a próxima sabendo do que ele já disse sobre conhecimento prévio, entendeu? O que ele já trouxe com ele. E também é criar situações, problemas. A gente tem a mania de responder tudo para os nossos alunos. A gente inicia o assunto, desenvolve, conclui o aluno calado. Bota o aluno para falar, porque o aluno precisa falar na hora certa. Se ele não falar na hora certa, ele vai falar na hora errada. Enquanto está dando aula ali, ele está conversando com o coleguinha a morte da bezerra, uma coisa que não teve nada a ver. E você fica lá na frente chateado. Mata uma galinha gorda e vai almoçar na casa do outro. Não. Isso aqui é porque a gente, às vezes, não dá o espaço para o aluno construir conosco. Então a gente precisa internalizar também, entender quando a gente está certo e quando a gente está errado, tá bom? Então a gente precisa criar situações, problemas, precisa inovar em relação ao cotidiano desse aluno, para que a gente possa desenvolver habilidades e competências, certo? Então essa é uma citação do currículo de Pernambuco, né? Mostrando que ele é um instrumento indispensável em todas as etapas da educação básica, né? Tá lá, você pode continuar com essa leitura. A gente precisa entender os pilares da educação para o século XXI, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser, tudo isso. E aqui nós temos na página 25 do currículo de Pernambuco, que eu não vou ler para vocês, mas nós temos as 10 competências gerais, né? Para trabalhar as específicas eu preciso ver as gerais. Então, aprendendo aqui e vendo cada processo cognitivo, valorizar e utilizar, exercitar a curiosidade também. Então, cada um desses a gente vai passando aqui para não ficar muito lido, mas só para mostrar a vocês quais são as 10 competências gerais que traz a BNCC. Utilizar diferentes linguagens, valorizar e fluir de diversas manifestações artísticas, compreender e utilizar tecnologias, valorizar a diversidade de saberes, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, né? Esquece a fake news, ou melhor, se prepara para não cair em fake news. Conhecer-se, exercitar a empatia, agir pessoal e coletivamente com autonomia. Então isso são competências, né? E a competência é definida como uma mobilização de conhecimento, habilidade e atitudes e valores. Conhecimentos com seus conceitos e procedimentos, habilidades com suas práticas cognitivas e socioemocionais e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. O que é que está dizendo aqui? Eu vou ensinar inglês e vou aplicar inglês na vida do meu aluno. Não me faz sentido. Alguma coisa que ele vê no livro, se vai ser mostrado, tem que mostrar aqui também, tem que mostrar o porquê que está acontecendo. Tá certo assim? Então vamos observar agora essa imagem, tá? Uma outra mudança de perspectiva que nós temos aqui no ensino fundamental, tá certo? Do que nós tínhamos. Ensino fundamental, competências gerais, área de conhecimento, competências específicas da área, componentes curriculares, competências específicas do componente para anos iniciais, que não tem inglês,
práticas de linguagem e unidades temáticas. Para os anos finais, onde a gente tem inglês, objetos de conhecimento e trabalhar habilidades, tá bom? Então, observe essa ideia, as competências gerais, as áreas de conhecimento, as competências específicas das áreas. Então, a nossa aula agora precisa ser montada, o nosso plano de aula precisa ser montado assim agora. E aqui eu vou ter que mostrar para vocês as competências específicas do inglês, sim. A gente vai ler um pouco, sim, para a gente poder depois trabalhar no final, tá? Então, veja. Adotando esses pressupostos, agora a gente trabalha da seguinte forma. Uma competência específica do inglês é identificar o lugar de si e o lugar do outro no mundo plurilingüe, multicultural, refletindo criticamente sobre a aprendizagem da língua inglesa, que contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive que no concerne ao mundo do trabalho. Então, isso é uma competência específica. Algumas das minhas habilidades apontarão para uma dessas competências específicas. E essas competências específicas migrarão para uma competência geral. Nenhum professor de inglês hoje pode preparar uma aula sem trabalhar a BNCC, nem as habilidades, nem as específicas e nem as gerais. Tudo tem que estar bem encaixadinho, bem arrumadinho, tá bom? É por isso que eu disse a vocês. O que a gente tinha de 100% pronto hoje é 70%, porque precisa dessas informações novas. Uma competência específica que eu gosto muito é essa 2. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais. Então, a ideia de trazer ferramentas para que a gente possa conversar com o nosso aluno, identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa, língua materna, articulando com a relação de cultura e de identidade, elaborar repertórios, você, professor, elabora, repertórios linguístico-discursivos na língua inglesa, porque a gente pode trabalhar com um livro, pode trabalhar com alguma ferramenta de apoio, né? Utilizar novas tecnologias, conhecer diferentes patrimônios e culturais, né? Tudo isso a gente pode fazer para o letramento, a prática do letramento da língua inglesa. Então vamos agora dar uma olhadinha no que seria numa habilidade. Vamos destrinchar uma habilidade, né? O código é EF06L101 e IPE. Isso quer dizer que já é do currículo de Pernambuco. E essa habilidade 1 do 6º ano diz interagir em situações de intercâmbio. E a gente vai fazendo agora essa adequação dessa análise. Em primeiro lugar, interagir é o verbo cognitivo. É o que o aluno tem que fazer. É a ordem. Situações de intercâmbio é o complemento, né, da minha habilidade do meu verbo. E no mundo cognitivo é o contexto, tá certo? Então eu tenho agora a habilidade e destrinchei a minha habilidade. Faça isso sempre que você puder. Porque senão você vai correr o risco de a habilidade manda interagir em situações de intercâmbio. Como é que eu vou fazer isso? Destrinche assim, né? Como é que você vai fazer que acaba lhe ajudando. Qual é a minha habilidade? É a habilidade 1, interagir em situações de intercâmbio. Essa habilidade se relaciona, se comunica com que competência específica? Com a competência 2, comunicar-se na língua inglesa. Ótimo. E agora, essa competência específica se comunica com qual ou com quais competências gerais? Porque a minha competência específica pode se comunicar com mais de uma competência geral. Ela pode se comunicar com a 4, com a 7, com a 9, com a 10. Tá? E a gente voltar aos slides lá, a gente vai ver o que é que essas competências dizem. Mas, uma outra coisa e um outro ponto. Quando eu vou preparar uma aula, quando eu vou dar a minha aula, por que eu vou dar essa aula? Qual é a minha intencionalidade pedagógica? Quais são as habilidades que eu vou trabalhar para alcançar as competências? Você está percebendo que o que você tinha de pronto realmente não está mais pronto? Você precisa agora avançar um pouquinho mais, gerenciar um pouquinho mais. A minha aula precisa ter significado para mim e eu vou dar essa aula por quê? Por que essa e por que não essa? Quando eu trabalho isso, eu trabalho intencionalidade pedagógica também. Então vamos lá.
Como seria o meu desdobramento didático? Lembra do desdobramento? Você ganhou uma camisa. Exemplo, você ganhou uma camisa. Você pode usar essa camisa de quantas maneiras? Eu tenho aqui uma camisa de botão. Esquece a minha polo. Uma de botão. Uma social. Eu posso usar essa camisa social. Eu posso usar essa camisa 3/4. Eu posso amarrar essa camisa que nem um rambo na minha cabeça. Eu posso usar ela como eu quiser. Botar ela na minha cintura. Eu posso fazer o que eu quiser. Qual é o seu desdobramento didático? Você vai fazer o que com essa aula? Como é que você vai usar? Como é que você desdobra? Como é que você quer fazer? Como pensar na contextualização? Que contexto eu vou usar para iniciar essa aula? Para quebrar o gelo com os meus alunos. Partiríamos de que para iniciar essa aula? O que é que eu vou usar ali na minha introdução? Gente, isso parece monografia, né? Você vai fazer um trabalho monográfico. O que é que o mundo ganha com o seu trabalho? Por que você quer esse tema? E a gente não sabe responder. São perguntas que vão te travando, mas que quando você responde todas elas, destrava de um jeito que já começa a fluir, né? E qual é a concepção de ensino e qual a concepção de aprendizagem estaria por trás das nossas decisões e das nossas práticas? Tudo isso precisa ser pensado agora quando a gente vai planejar a aula. O que é que eu contextualizei nessa aula? O que é que teve significado nessa aula? São perguntas que você deve se fazer. Vamos entender, vamos analisar uma aula aqui agora. Essa aula do site Nova Escola. E o site coloca lá as aulas, você baixa o PowerPoint e adapta ao jeito que você quer. Bem, se a pergunta anterior era: partiríamos de que para iniciar essa aula? Como pensar na contextualização e no desdobramento didático? Então vamos lá. O que é que eu vou contextualizar? O que é que vai ter significado? Você que é meu professor de inglês agora se coloca no lugar de aluno. O que é que está acontecendo nesse primeiro GIF? Eu estou vendo. Se você é professor, você sabe chamar isso aqui pelo nome, viu? Você não é tão novinho assim não. A geração nova não conhece mais Pluto e Mickey, mas você conhece Disney e whatever. Então o Pluto está levando ao Mickey na cama uma refeição. Eu nunca vi, a menos que a pessoa esteja doente, se levar a janta na cama, mas o café da manhã, sim, já se pode acontecer. Então eu espero que o meu aluno, ele diga isso, ele perceba isso, né? O que é que está acontecendo nessa primeira imagem? Eu não dou a resposta a ele. Eu deixo esse GIF mexer com ele, provocar ele. Ô tio, é o cachorro que está levando... ele vai falar do jeitinho dele, mas vai falar. E o que é que essa imagem abaixo vai mostrar? A gente está vendo um globo e várias pessoas ao redor do globo. Seu aluno vai perceber que essas pessoas ao redor do globo estão vestidas de forma diferente. É o gancho que você precisa para dizer: se esses alunos, se essas pessoas estão vestidas de forma diferente, será que eles se alimentam da mesma forma? E aí você entra com o assunto Breakfast Around the World. Você inicia os seus conteúdos aqui. O que é que você quer nessa aula? Você quer que vai mostrar um texto sobre pessoas e como elas comem em diferentes países, café da manhã em diferentes países. Isso é o seu conteúdo de entrada. E seu conteúdo de saída vai ser um gráfico, vai ser uma tabela com as informações encontradas no texto. Pronto. Você sabe o que é o assunto que você vai mostrar. Você já provocou o seu aluno a entender que ele sabe que aquilo é café da manhã. Você não precisa estar respondendo tudo, dando tudo de mão beijada. E agora você vai vai pegar uma habilidade que vai ajudar esse aluno a um dia virar competente em leitura de texto de língua inglesa. Pode ser que agora esquece o dicionário, gente, pelo menos por hora. Pelo menos por hora. Se você usar, usa depois. Qual é a habilidade que você vai usar? Essa habilidade, para mim, enquanto professor de inglês, é incrível. Incrível que a BNCC tenha pensado em algo assim. O que foi que ela fez? Ela usa a habilidade 7 do 6º ano. Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com base na sua estrutura, na sua organização textual e em pistas gráficas. Gente, ela não está mais dizendo assim, pega o dicionário e traduz o texto todo. Não! Meu aluno vai entender agora a linguagem não verbal. Sabe por quê?
Porque tem hora que ele não está com o dicionário na bolsa. Vamos traduzir o texto? Vamos. Eita, deixei o dicionário em casa, então fica aí quietinho. Acabou a oportunidade desse aluno de aprender, de pesquisar. Ele vai dormir na sua aula, ele vai bagunçar com os outros. Então a BNCC parece que pensa nisso, tá? Então quem não trouxe nada vai formular hipóteses. E aqui a gente pode usar, é um gancho para as palavras cognatas. Aqui é um gancho para tanta coisa no meio do mundo que vai fazer bem a gente usar ali. E qual é a competência específica que eu posso usar? Eu posso usar a competência 2 e eu posso usar a competência 5 com essa habilidade. A competência 2 fala de se comunicar na língua inglesa por meio de uso variado, que eu disse a vocês que eu gostava, né? E tem a 5 também. Então, aqui, o site Nova Escola, ele traz uma imagem. What do you eat for breakfast? O meu aluno já entendeu um pouquinho lá na frente o que é breakfast. Você pode explicar para ele. Breakfast, quebra de jejum, né? O que é que ele come pelo café da manhã? Gente, possivelmente o teu aluno não come nada disso aí no café da manhã. Ainda há alguns que comem a granola, o cereal, o pão sim, mas dificilmente pão puro, e nem pão pela manhã já com presunto e verduras, como a gente está vendo a tomate aqui. Esse smoothie geralmente de banana ou de morango que se faz aí, é como se fosse uma vitamina concentrada, mas também ele não toma no granudo. E nem esses vegetais que a gente está vendo aí nessa outra comida. Então, geralmente, esse teu aluno não vai comer nada do que tem aí. Ou seja, até agora, breakfast para ele é vocabulário, mas não é significado. E a gente vai entender daqui a pouco como a gente vai transformar isso aqui em significado. Eu posso falar de breakfast around the world, eu posso falar do que os outros países comem. Ó, pessoal, na Argentina, eles costumam comer os churros no café da manhã. Vocês já comeram churros no café da manhã? A gente aqui usa churros mais ou menos para lanchar à tarde, né? E eles botam os churros, ainda botam um açúcar cristalizado em cima, um negócio bem doce. O café com leite da Argentina também é bem doce. E eles têm um salgado, um croissant, um suco. Isso é o que eles realmente comem pelo café da manhã. Cara, teu aluno come cuscuz. Até agora para ele é só vocabulário. Ele está conhecendo o que vai pelo redor do mundo. Breakfast in Mexico. Torta de milho com ovos fritos, com abacate, tomate picante, cebola, pimenta. É um negócio, ó, vai pro México, lembra de separar a garrafinha de água, que nem eu, que vive molhando na garganta, porque o negócio lá é apimentado. Na Itália é o país do cappuccino, ou seja, o café cremoso. Eles também gostam de um salgado, um croissant e também tomam um suco. Na França é onde eles têm é de onde veio a mania de molhar o pão ou o salgado no café. Afoga o ganso ali, sabe? Molha ali para poder comer. E lá na França realmente eles têm um pouco mais de variedade. Eles gostam muito de torrada, os morangos e frutas nos cereais. É um café da manhã um pouco mais saudável em relação a outros países. Na Inglaterra é um tanto louco, porque desde o café da manhã já tem feijão, tem bacon, mas é com chá. Minha nossa, feijão com chá. Ninguém nunca imaginou isso por aqui no Brasil. Enfim, Estados Unidos, ovos e bacon é plenamente tradicional, né? Mas a gente pode trabalhar breakfast com a sua totalidade do que os países geralmente comem, né? Então, breakfast cereal, orange juice, sausage, milk, cheese, toast, croissant também. A gente pode falar de waffles, que a gente não tem aqui, marmalade, ham, egg, hot coffees. Pode falar do que a gente quiser falar, tá certo? Mas depois disso, que esse aqui é um breakfast geral, a gente adapta e traz para o nosso. Então, no Brasil, em geral, esse é o café da manhã tomado nas casas. Hoje eu comi crepioca, né, que é o ovo junto da massa de tapioca ali, e fica mais consistente, mata mais a fome, né? Mas algumas pessoas comem, alguns estados preferem panqueca,
outros preferem omelete, outros preferem só um pãozinho com ovo, outros o próprio ovo temperadinho, outros frutas. E em Pernambuco, meu país, meu amor, cuscuz, pão com ovo, macaxeira, salsicha, tapioca, queijo coalho. Aí sim é um café da manhã rochedo, né? Com salsicha ali. O café também em si agora teve significado para o teu aluno. Aí você vai ver os alunos começando a perguntar: professor, e como é que é cuscuz em inglês? Cuscuz mesmo, cara, não tem lá, então. Quer dizer, né? Não tinha, porque os brasileiros estão indo para lá. Eu particularmente tenho uma amiga americana que quando veio aqui para o Brasil, passou um tempo, viajou para os Estados Unidos, levou uma cuscuzeira com 10 pacotes de cuscuz. E eu, meu Deus, ela deixou a charque. Porque cuscuz puro é bronca, né? Mas tem ovos lá, tem bacon, eles podem misturar com o que eles quiserem. E aí estamos importando a nossa cultura. Você pode falar ainda sobre o café da manhã de uma ideia de junk e health food. Você pode trabalhar com eles esse contexto, né? A comida legal, a comida saudável. Aqui a gente não vai falar de sabor, tá, gente? Porque entre uma maçã verde e uma pizza, duvido alguém ficar com maçã verde, né? Não tem pra onde. Entre batata frita e couve-flor, minha nossa, não tem pra onde. Mas você também tem que falar. Por que a gente fala disso no café da manhã? Porque você toma café da manhã em casa, mas existem ainda alguns de nós que não conseguem isso, né? Acorda muito cedo, tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, na esquina de casa tem um podrão, você já bota R$2 no bolso, compra ali aquele cachorro quente, vai comer no meio do caminho, ou então para num lugar de fast food, enfim, bota ali no drive-thru, bota ali no carro e já vai embora. A vida é dinâmica, né? E aí a gente abre o gancho para falar que a junk food, embora seja bem mais gostosa, vai trabalhar obesidade, diabetes, problema cardíaco, e a comida saudável não. Vai dar mais energia, vai dar melhor memória, tudo isso, né? A gente pode trabalhar a questão de um menu para trabalhar até mesmo algumas palavras com os nossos alunos, né? Falar que combo vem de combination, ou seja, a combinação de várias coisas. A gente tem a batata, o refrigerante e o hambúrguer. A gente tem o hambúrguer, que a gente chama hambúrguer, mas em inglês hamburger. E a gente vai trabalhar toda uma situação: pizza, hot dog, french fries, o que você quiser trabalhar com eles, mostrando a questão. É um menu mesmo de mercado, né? de lanchonete mesmo. E pode trabalhar essas palavras com seus alunos também. Podemos aí, de café da manhã, trabalhar uma questão de eca e delícia. For example, yuck e yum. Ou melhor, yuck e yum. Ou seja, Mommy's cookies are yum. Que delícia o biscoito da mamãe. Mommy's coffee is yuck. Que nojo, não gosto de café da mamãe. Tem adoçante, tem sei lá o que é muito forte, muito ralo, por aí vai. Então tudo isso a gente pode trabalhar para ir dando dimensão cultural ao seu aluno. Você pode trabalhar isso aqui numa aula só, você pode dividir isso aqui em 2 aulas, para que você possa falando e ele possa vir também te ajudando e vocês vão construindo a habilidade. Professor, até agora a gente não mostrou o texto ainda, né? Não é o que eu estou te dizendo? Qual é o desdobramento didático? Como é que você vai alcançar o seu aluno? Como é que você vai tornar ele competente? Através de habilidades, através de dimensão cultural, e aqui eu estou enfiando vocabulário nessa aula. Aqui está o texto. O livro ou o artigo mostrou assim: Breakfast around the world. What do kids across the globe eat for breakfast? O que é que as crianças ao redor do mundo comem pelo café da manhã? Take a look at the food below. Olhe as comidas deles a seguir. Então nós temos no Japão, o que é que eles comem? Nós temos no Brasil. No Japão come na tigela, no Brasil a maioria das comidas tem queijo. E aqui está o texto. Eita lá. E agora? Você pode continuar a imagem, né? Falando que come na Holanda, na Turquia. Você pode pegar só a imagem. Na Turquia eles vão comer algo com um queijo com tomate. Né? Na Austrália o Vegemite é uma torrada bem salgada, né? Que eles comem lá. Um negócio que eles passam por cima da torrada. Na França com chocolate quente e por aí vai. Mas a gente pode tentar traduzir o texto também.
Então, formular hipóteses. Você vai dando para o seu aluno condições dele ir entendendo. Pessoal, em primeiro lugar, a gente vai se apoiar nas palavras cognatas. Que palavras são essas? Quando você olha aqui, different, você lembra de quê? Aí um vai dizer, diferente. Pronto, já vai se ajudando. E vai fazendo, United States, Estados Unidos, Brasil, Brasil mesmo. E por aí a gente vai puxando, depend, né? E vai formulando hipóteses. Eu já sei o que o texto fala. A informação do meu texto é café da manhã, mas eu não sei o que eles comem. Porém, quando eu vejo o nome do país, eu sei que por ali por perto o texto está me dizendo o que é que eles comem, eu não. E aí a minha busca vai ser menor. Até porque eu já usei essa imagem para mostrar cheese, queijo. Então, quando ele chega aqui e volta para o texto e vê Brasil, aqui, kids in Brazil eat more familiar foods like cheese, bread and ham for breakfast. Ou seja, as nossas crianças estão familiarizadas a comer queijo pela manhã. Ele pôde ver isso na imagem, ele não sabe nem ler nessa velocidade, nem traduzir, muito menos internalizar. Mas a cognição dele está sendo ativada, a cabeça dele está fervendo um pouquinho, está saindo uma fumacinha, e isso é bom para a gente, tá certo? Então aqui no texto vai falando várias coisas, o que é que se come na Holanda, o que é que se come na Austrália, o que é que se come na Grécia, né? E aí eu não preciso traduzir esse texto para o professor. O que é que se come ao redor do mundo, na África, né? Enfim, na França também e em diante. Aí o que é que a gente pode fazer? Uma compreensão oral desse texto para esse aluno. Em primeiro lugar, onde é que a gente pode encontrar esse tipo de texto? A gente vai encontrar no livro da escola, a gente vai encontrar no pôster do supermercado, que geralmente só os supermercados grandes que tem esses folhetos, né? Ou a gente pode encontrar na internet ou na revista. Se você está em situação de estar com um aluno, obviamente isso veio no livro da escola para ele aprender, né? Qual é a ideia principal desse texto? A ideia principal desse texto é, letra A, comida é tudo a mesma, ou melhor, café da manhã é tudo o mesmo ao redor do mundo. A gente viu que não. Comida muda de país para país, ou que só existe café da manhã, ou melhor, café da manhã muda de país para país, ou só existe café da manhã no Brasil e nos Estados Unidos. E por último, qual é a função desse texto? Por que esse texto foi escrito? Para criticar a comida os hábitos diferentes dos outros? Para influenciar pessoas a uma dieta específica? Ou para informar que pessoas comem diferente ao redor do mundo, pessoas têm hábitos diferentes, né? Então, enquanto isso, o meu aluno está ali percebendo, trabalhando a percepção dele, todo mundo engajado. E aqui está o output do meu conteúdo lá na frente, quando eu mostrei a vocês o meu plano de aula. Aqui está uma atividade para os nossos alunos. Aqui eu posso mostrar um gráfico para eles, onde tem o país e a comida. Então, em primeiro lugar, eu mostro os Estados Unidos como o quê? Cereal and milk or ham and eggs, né? Ou cereal com leite, ou presunto com ovos, ou bacon, ou qualquer outra coisa. Pode comer com o que eles quiserem, que a gente viu a gama lá bem grande. Mas o que é que se come no Japão? Volta para o texto, ajuda lá o aluno a encontrar, ou com o dicionário, ou você traduzindo o texto para ele, e ele vai preencher aí que o meu amigo japonês come peixe no café da manhã, alguma fruta, que pode ser um morango, arroz e vegetais na tigelinha desde o café da manhã, já bem quentinho, molha, tipo uma sopinha, né? Chama miso soup, aquilo ali. Qual é o país que come queijo, pão e presunto pelo café da manhã? Aí agora ele não preenche mais a comida, preenche agora o nome do país. E aqui a gente vai jogando com ele. Chega no final, ele fez um apanhado do que os países comem. Para ter contexto, para ser significativo, ele precisa responder. E você, o que é que come? Aí ele bota o cuscuz dele lá, a macaxeira dele, a crepioca, o que é que ele vai comer. E daqui a gente faz mais duas outras perguntas para ele. Which of these food would you like to try? Qual dessas comidas você gostaria de tentar? Qual desses países você gostaria de viajar e comer esse café da manhã? Which ones wouldn't you try at all? Qual desses países você não comeria de jeito nenhum?
de repente nem quer ir mais para o país porque lá se come isso no café da manhã e você detesta isso ou não gostaria nunca de tentar. Agora está tendo significado para o nosso aluno. Então, ele vem trazer conhecimento prévio, aprendizagem significativa, tudo isso a gente está fazendo essa abordagem, tá bom? E aí, o que é que a gente aprendeu hoje? No final de tudo, vocabulário, nome de vários, nome de comidas que pessoas comem no café da manhã em outros países e quais foram as habilidades que a gente trabalhou. Identificar a função do texto, que é a informação, identificar a informação específica do texto e organizar uma importante tabela de informações depois, tá certo? Então, dessa maneira, com essa coisa, eu me despeço de vocês e deixando claro que pra gente, essas são as mudanças que a gente tem, tá? No ensino de língua inglesa. Essas são as mudanças que nós fizemos que nós temos na BNCC. É preciso trabalhar a BNCC, é preciso conhecer as competências específicas de inglês, é preciso trabalhar a habilidade dos alunos para um dia ver eles geralmente competentes, tá bom? Eu me despeço de vocês aqui, sou Rony Monteiro, até a próxima aula de inglês. Bye!